No vídeo de hoje eu vou trazer 3 fundos imobiliários, todos eles de tijolos, tá, pessoal? É uma preferência que eu tenho aqui para esse tipo de investimento. Não estou dizendo que no meu portfólio haverá apenas fundos de tijolos. Não, não. Já tem algumas coisas de papel, certo? Ainda colocarei mais fundos de papel no meu portfólio, mas eu pretendo fazer com que a maioria do meu portfólio esteja em tijolos, beleza? Tá bom? Então fica de olho aqui para você não perder nada da análise desses 3 fundos. Então antes de eu começar, deixa eu só pedir uma coisinha para você que não custa nada e vocês me ajudam bastante se vocês fizerem isso. Se inscreve aqui no canal e deixa um like no vídeo aqui, beleza, gente? Agora eu vou pedir outra coisa para você. Escreve aqui nos comentários se você gosta de fundos imobiliários, criptomoedas ou outros tipos de investimento. Se você gostar de outros tipos de investimento, escreve aqui para quem sabe eu poder fazer um vídeo sobre esse tema, tá bom? Então bora lá para a gente começar essa análise aqui. Então vamos começar, certo? Primeiramente, o que é um fundo de tijolo? Tá aqui, olha, um fundo de tijolo é um fundo de investimento imobiliário que investe diretamente em imóveis físicos. Então, geralmente, os fundos imobiliários de tijolos, né, tem os de papéis, os de tijolos, eles são proprietários dos imóveis, tá, pessoal? Então, às vezes o cara compra o imóvel pronto, ele compra o terreno, constrói, vende o imóvel, você entendeu? Tá? Então, o fundo do tijolo é onde geralmente o fundo é dono dos imóveis. Agora a gente vai falar um pouquinho de alavancagem, porque eu não falei no último vídeo, né? E o pessoal acabou indo lá no Instagram e acabou me pedindo, certo? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que é alavancagem aqui? Eu vou ler isso aqui e depois vou dar uma explicação para vocês resumida, certo? Alavancagem em FIIs, né, fundos imobiliários, acontece quando o fundo usa dívida, empréstimos, CRIs, financiamentos, para comprar mais imóveis ou desenvolver projetos em vez de usar apenas o dinheiro dos cotistas. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, certo? Quem geralmente utiliza mais o sistema, né, de alavancagem, tá, são os fundos de papéis. Os fundos de tijolos também utilizam, mas numa porcentagem um pouco menor do que os fundos de papéis. De qualquer forma, o que é a alavancagem, gente? É você utilizar o dinheiro do terceiro em benefício próprio. Desde que essa dívida, o custo dessa dívida, fique mais barato, certo? Do que o lucro que você vai ter na operação. Então eu estou utilizando o dinheiro de um banco ou de um investidor, certo? Para aumentar os meus ganhos. Então a conta fecha desde que, por exemplo, você vai pegar 10 milhões emprestado, certo? Para investir aqui no fundo. Tá? Esses 10 milhões tem que vir a um custo, por exemplo, de 10% no ano, certo? Um exemplo. Olha só. Então você vai ter que pegar esses 10 milhões e colocar em algo, certo? Dentro da sua operação que gere mais receita do que custo. Então, por exemplo, se o custo do empréstimo é 10% ao ano, né? Gente, hipoteticamente, tá? A gente sabe que ninguém vai conseguir pegar 10 milhões de reais a 10% ao ano. Tá? O que você tem que fazer é ter ganhos acima de 10% com esse dinheiro, para que sim, essa operação seja vantajosa para você. Então você está usando o sistema de alavancagem, que é utilizar dinheiro do terceiro em benefício próprio. Então a ideia é, pego a 10, ganho 15, pago os 10 do cara, ainda fico com 5 do dinheiro que eu nem tinha. Beleza, gente? Então o sistema de alavancagem é isso. Isso aqui é um resuminho para a gente não entrar em muitos detalhes técnicos. E continuando aqui, só para a gente terminar essa parte, né, eu tenho aqui os níveis de alavancagem. Então é o seguinte, ó, entre 0 e 5%, alavancagem baixíssima, super sadio, certo? Entre 5 e 20% ainda temos uma alavancagem baixa, a partir de 20% até 30%, uma alavancagem moderada, e acima de 30%, aí sim, nós temos uma alavancagem alta para esses fundos. Bem, então chegamos aqui nos fundos, lembrando uma coisinha, tá? Não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento de compra de ativos para vocês aqui. São fundos que eu estou olhando e decidi trazer para vocês, tá bom? A análise final tem que ser sua, tá bom, gente? Então vamos lá. Tem o TGAR11, o BROF11 e o LVBI11. São 3 fundos aqui, cada um com um risco um pouquinho diferente do outro. São todos fundos de tijolo, certo? Então vamos lá. Já antecipando aqui, esse BROF aqui, realmente eu acho que exige um pouquinho mais de atenção e aquele pouquinho mais de coragem, tá? Mas vamos lá, pessoal, vem comigo, olha só.
Falando do TGA-R11, fundo que combina investimento em imóveis físicos e participação em projetos, desenvolvimento e ativos de crédito, tá? Então, olha só, ele teve uma valorização da sua cota do ano passado em 1,4%. Isso aqui nos últimos 12 meses, certo? Os dividendos, aí sim. Olha, na boa, a valorização da cota foi baixa, tá? Mas os dividendos aqui praticamente pagando dividendo de fundos de papéis. Se você não sabe, geralmente os fundos de papéis pagam melhores dividendos. Eu acabo preferindo os fundos de tijolos porque geralmente eles têm dividendos bons e com boas valorizações de cota. Não foi o que aconteceu aqui com o TGA R11, beleza? Mas mesmo assim, né, o ativo se valorizou, a cota se valorizou e pagou um ótimo dividendo. Gente, ocupação dos imóveis, isso aqui é muito importante. 100%, tá? 100%. Porque a vacância, pessoal, ela faz com que a receita do fundo caia, né? Então, por exemplo, aqui não tem vacância, gente, não tem imóvel vazio, beleza? O preço do ativo, o que a gente pode entender? Quando ele está aqui, ó, 0,83, nós podemos dizer que as cotas delas está com desconto, tá? Aqui aproximadamente 17% de desconto, que abre espaço para uma valorização da cota em 2026. Espero que sim, tá? Um patrimônio, vamos lá, decente, hein? Ali quase na casa de 2 bilhões e meio. E falando de alavancagem, que eu não coloquei aqui na tela, tá? Ele tem uma alavancagem de 2,49%. Quer dizer, uma alavancagem baixíssima aqui para esse ativo, tá? Trazendo aqui alguns dos imóveis que ele tem, por exemplo, esse Vila Carnaúba aqui, né? Ó, Vila Carnaúba é um condomínio de alto padrão localizado lá na Praia do Preá, lá em Fortaleza, pessoal. Isso aqui, Fortaleza não, perdão, né? Lá no Ceará, né? Fica um pouquinho longe de Fortaleza, tá? Eu busquei mais alguns imóveis aqui, mas, gente, para eu não ficar perdendo muito tempo com cada fundo, tá? Depois eu vou deixar um relatório na descrição do vídeo de cada ativo desse, tá bom? Vamos lá, pessoal, vem comigo, olha só. O BROF 11 é que eu falei ali para vocês. Fundo focado em lajes corporativas, geralmente são escritórios, tá, pessoal? Ou seja, imóveis físicos para escritórios e espaços comerciais. Pode ter características híbridas leves, mas o foco é renda física de aluguel, tá? Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Uma valorização da cota de 28,44%. O que é essa valorização da cota? Quando você compra o ativo, vamos pensar o seguinte, o ativo estava R$10, né, o valor da cota, né, no começo lá de janeiro de 2025. Pô, fechou dezembro a 12,80, certo, pessoal? Então ele valorizou 28%, quer dizer, a pessoa que comprou, né, ela ganhou dinheiro com o valor da cota e também com os dividendos que foram bons dividendos, 11,41%. Mas é um fundo que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Gente, olha isso aqui, né? Tem uma ocupação de 90%, tá? Tem gente que ainda diz que é uma ocupação alta. Eu já não gosto muito quando o fundo aqui tem uma ocupação nessa faixa aqui, tá bom, pessoal? Mas até 85% de ocupação ainda está dentro aqui das minhas análises, dos meus requisitos mínimos. O preço do seu ativo está bem descontado, o que quer dizer que o ativo ainda pode se valorizar mais, beleza? Mas lembrando, tá, pessoal, tá muito descontado isso aqui, então tá com 48% de desconto. Vamos ver o que acontece agora em 2026. Patrimônio do fundo, 1,2 bilhões. É um fundo menor, tá? E é um fundo que está alavancado, beleza? É uma alavancagem moderada ali na casa dos 15, 16%, tá? Mas sim, ele tem um nível de alavancagem. E o terceiro fundo, né? Aqui tem alguns imóveis dele aqui. A gente pode verificar que é o seguinte, né? Há vários escritórios, gente, e de alto padrão, tá? Esse índice aqui a mais é quando os imóveis são de alto padrões, tá? Então, ó, passeio corporate, setor 1, torre A, torre B, torre C,
né? Tudo deles, certo? Desde 2016, né? Construção, tá? E está alugado lá, tá tudo bonitinho. Vamos lá. E para a gente finalizar, o LVBI 11, investimento em edifícios logísticos e industriais, pelo menos 2/3 do patrimônio em ativos do setor logístico. Quer dizer, olha só, logísticos e industriais, mas 2/3 está no logístico, tá? Com alguns investimentos indiretos em outros fundos e SPS, tá? Olha só, valorização da cota, 13,59%. Boa valorização, hein? E um dividendo aqui na casa de 8,25. Então foi bom. Adenilson, você não acha pouco? Gente, é o seguinte, eu procuro aqui ativos que tenham um bom equilíbrio entre valorização da cota e dividendos, tá? Então, pagou aqui, ó, 13% na valorização da cota e pagou acima de 7,5%, na minha opinião, de dividendos, é uma coisa que eu já enxergo com bons olhos aqui nas minhas análises. Gente, nas minhas análises, para o meu dinheiro. É importante que fique registrado isso, tá? Ocupação, 97%. Ali, esse fundo aqui, né, tá aqui na casa com 8% de desconto, quer dizer, ainda existe uma boa chance de valorização dessas cotas, e o patrimônio acima dos 4 bilhões de patrimônio. Alavancagem baixíssima, tá? Menos de 1% de alavancagem nesse fundo. Então é isso, pessoal, mais 3 fundos para a gente poder analisar, para decidir se nós colocamos dentro do nosso portfólio ou não, beleza? Espero vocês no próximo vídeo, um abraço e até mais.